salve rapaziada, vamos começar aí mais uma aula de PHP. Na verdade, a aula introdutória de PHP. Vamos entender um pouquinho dos conceitos, um pouquinho da linguagem, como ela é utilizada hoje. Então vamos lá compreender um pouquinho desse universo novo. Então, PHP o que significa? Hypertext Preprocessor. Então, ele é um pré-processador de hipertexto. De fato, o que é PHP? É uma linguagem de programação. Ela é utilizada no server-side, ou seja, do lado do servidor. Essa linguagem ela é muito utilizada no mundo para desenvolvimento de aplicações web. Essa linguagem, de fato, ela processa coisas em um servidor e retorna dados para o cliente. Então, o navegador ele faz uma requisição. Essa requisição é processada num servidor e aí retorna dados para o cliente. Então, o PHP é construído, é uma linguagem construída para te, te auxiliar no processo de desenvolvimento de aplicações web. Te auxiliar em que sentido? No sentido de que a programação web ganha uma quantidade de poder de você poder acessar banco de dados, de você poder acessar quantidade de dados grandes em velocidade alta, de você conseguir trabalhar com processamento de imagens, de você conseguir trabalhar com inúmeros recursos como qualquer outra linguagem de programação. Quem tem me acompanhado sabe que o primeiro passo que nós demos foi o desenvolvimento em HTML. E HTML é uma ferramenta que, apesar de muito boa, ela é muito limitada em alguns aspectos. Nós não conseguimos criar programas de fato em HTML. Não conseguimos acessar bancos de dados de fato com HTML. Então nós vamos precisar de uma linguagem mais robusta, uma linguagem realmente de programação para conseguir acessar esses recursos e construir de fato aplicações web dinâmicas, aplicações web que têm característica dinâmica, ou seja, onde há processamento do lado do servidor e esse processamento retorna um dado, uma resposta, uma página para o cliente. Então, algumas características do PHP. O PHP ele é executado em um servidor web. PHP não executa no navegador. Diferente do HTML, né? O HTML é o seguinte: o Apache, que é o servidor web, ele envia o dado para o navegador e o navegador processa esse dado. E aí monta a página de acordo com as especificações do HTML. O navegador ele não processa código PHP. O navegador ele é capaz de processar HTML, CSS, JavaScript, mas PHP não. Então o navegador ele vai apenas processar uma resposta que foi construída pelo PHP. PHP tem pouca relação com layout. Então as aplicações modernas, as aplicações desenvolvidas em padrões razoáveis de desenvolvimento, elas separam código de regra de negócio das interfaces visuais. Isso se dá pelo fato de você poder construir uma interface de aplicativo, uma interface desktop, uma interface HTML para a mesma aplicação em PHP, por exemplo. Se você misturasse as duas coisas, se você misturasse a parte de layout com a parte de regra de negócios, talvez isso não ficasse tão simples de acontecer. Talvez você tivesse que construir uma aplicação server-side para cada uma das aplicações que tem uma interface visual diferente. Uma aplicação, eu quero acessar o meu web service em PHP do C Sharp. Só que eu construí essa aplicação web service completamente
como se diz, completamente voltada para a web. Então teria que construir outra interface, outro server-side em PHP. Então por isso nós atualmente, né, desenvolvemos aplicações em PHP que tem pouquíssima relação com o layout. As aplicações elas são completamente dependentes do layout. Por que nós fazemos isso? Primeiro, porque fica muito mais fácil de entender o código, de dar manutenção na aplicação, e eu posso atualizar independentemente a interface visual e atualizar o código sem interferir na parte visual. Isso é muito importante porque você ganha em desempenho para dar manutenção no software, porque aplicações web são grandes, são dezenas de arquivos, talvez centenas, dependendo da aplicação. Então essa forma de organização facilita muito para o desenvolvedor para que ele possa realmente conseguir ganhar em desempenho. Tá? O resultado da execução do PHP pode ser um código HTML que é interpretado no navegador. Nós vamos ver isso, o PHP gerando o código HTML, a fim de introdução. Mas nas próximas videoaulas, a ideia é que quando vocês aprendam JavaScript, que vocês de fato construam aplicações completamente independentes. PHP, regra de negócio completamente, e HTML e CSS para o layout. E o JavaScript aí para fazer o meio de campo entre os dois, entre o HTML, entre a interface visual, e a sua aplicação server-side. Características do PHP. Então, o PHP ele cria páginas dinâmicas, ou seja, páginas que são processadas do lado do servidor. Você consegue manipular banco de dados, manipular arquivos, manipular cookies, que nós veremos à frente o que significa. E uma grande característica do PHP é que a sintaxe é parecida com C. Então a gente tem aí C Sharp, Java, JavaScript, são linguagens que têm a sintaxe parecida com C. Então a curva de aprendizado dessas linguagens é muito pequena. Então você consegue aprender muito rapidamente porque se assemelha muito à linguagem C, que é basicamente mãe de muitas outras linguagens. Então vantagens aí, fácil de aprender, tem suporte a diversos sistemas de banco de dados, de gerenciamento de banco de dados, inclusive os mais famosos aí, né, o MySQL, o SQL Server, Oracle Database. Ele é multiplataforma, ele funciona em vários sistemas operacionais, né? Então a gente tem no mínimo o Windows, Linux e o do Mac funciona. E um detalhe muito interessante, o PHP não é compilado, o PHP é uma linguagem interpretada, assim como o JavaScript. O que isso significa? Que não é gerado nenhum arquivo de execução. Então não é que nem a linguagem C, que você compila o seu programa, é gerado um arquivo de execução e você executa esse arquivo. Em PHP não é gerado esse arquivo de execução. A cada requisição do navegador, o próprio PHP interpreta aquele código e gera uma resposta para o navegador. PHP é uma das linguagens que tem uma documentação extraordinária. Tem muito conteúdo na web, tem muita coisa que você consegue aproveitar e utilizar da web. Tem dezenas de exemplos. Né? E a própria documentação oficial do PHP possui inúmeros exemplos de código. Então você consegue muito facilmente ver exemplos e ver códigos de centenas de milhares de programadores ao redor do mundo, porque PHP é uma linguagem extremamente utilizada mundo afora. Tá? Para você trabalhar com PHP, você precisa de um servidor web.
Claro que a gente não vai pegar e instalar Linux na nossa casa, formatar o nosso computador só para aprender o PHP. Existem algumas ferramentas que elas nos auxiliam nesse processo de configuração desse mini servidor. Uma dessas ferramentas é a chamada Champ. Champ é uma ferramenta que auxilia o desenvolvimento de aplicações web. E essa ferramenta, ela instala e configura para você de uma forma extremamente simples três coisas que são fundamentais aí para o desenvolvimento. Três, quatro coisas que são fundamentais para o desenvolvimento de uma aplicação web. Primeiro, o Apache, né, que é o nosso servidor web de fato. O PHP, o MySQL, que é o banco. E o PHP-MyAdmin, que eu particularmente não gosto muito de utilizar, que é uma ferramenta gráfica que funciona no navegador, é um site, entre aspas, e que você consegue manipular a base de dados. Ele é muito simplório, mas eu prefiro algumas outras ferramentas que te dão um pouco mais de liberdade para trabalhar. Numa videoaula anterior no canal aí vocês vão encontrar como configurar o Champ. Então verifiquem aí se você tiver problemas para configurar o Champ. Mas basicamente, como é que ele vai funcionar? Nós teremos aí que efetuar o clique no Start. Tá no eu tirei o print aqui, né? Mas Start, eu subo o servidor Apache, subo o servidor de banco. No momento a gente não vai trabalhar com o de banco, mas é quase que automático para mim. Eu subi o servidor de banco, porque quase sempre eu nos meus afazeres trabalho com os dois ao mesmo tempo. Tá? E aí como é que você vai fazer? Depois que você subiu seus servidores, você vai conseguir acessar o servidor via navegador, como se fosse um site. Então você pode ir lá e digitar na barra de navegação http ://127.1.1.0.1, que é o endereço do localhost, ou simplesmente digitar localhost. Tá? E aí, o que é que vai acontecer? O teu computador ele se transformou em um servidor web. Ele se comporta como tal. E nós não vamos poder mais simplesmente colocar os nossos arquivos onde nós quisermos. Como ele se tornou um servidor web, nós temos que colocar esses arquivos de acordo com a configuração desse servidor web. E a configuração dele, por padrão, define que nós tenhamos que colocar os nossos arquivos na pasta c2.champ htdocs. Então você vai colocar os seus arquivos dentro desse diretório. A gente vai organizar isso de uma forma um pouquinho melhor. Então, dentro do htdocs, nós vamos criar uma pasta com o nosso nome. E aí, dentro dessa pasta, nós vamos colocar todos os nossos arquivos, sejam eles arquivos PHP ou arquivos HTML, CSS. A gente vai colocar tudo dentro desta pasta. E aí, com o tempo, vocês vão pegando a manha, a forma de organizar isso de uma maneira um pouco mais estruturada. Detalhe importante, pessoal, vamos manter aquela coisa que veio do legado da linguagem C. Então, na hora de criar nossas pastas, criar nossos arquivos, a gente mantém aí sempre a nomenclatura padrão do C, de declaração de variável. Né? Então, não vamos colocar espaço, não vamos colocar caracteres especiais, nada disso. Vamos fazer construir aplicações o mais clean possível, o mais limpa possível, tá? Pode ser que vocês não compreendam isso agora, né? Mas isso pode até, de certa forma, te salvar de vários problemas aí no desenvolvimento de aplicações. Então tente fazer sempre as coisas da forma mais clean, mais simplória possível. Comandos ou instruções em PHP. Então, como é que nós executamos comandos em PHP? Os comandos em PHP eles são
terminados com um ponto e vírgula. Assim como linguagem C, assim como Java e C Sharp. Tá? E o código PHP ele vem cercado das tags de abertura e fechamento de código PHP. E você pode misturar isso, a princípio, de fins didáticos. Agora, nós vamos misturar isso com HTML. Então, nós temos aí o PHP dentro de um código HTML. Então, como é que funciona isso lá no servidor? O servidor, essa página, ela salva como .php. Ela tem que ser salva como .php. Se você não salva um código PHP como .php, ele não executa o PHP. O que vai acontecer é que ele vai escrever isso dentro do body, é o que você vai enxergar. Não vai ser exatamente o que você vai enxergar, mas ele vai tentar escrever isso no corpo da página e não executa o código de fato. Então, quando é PHP, quando você adiciona código PHP, você obrigatoriamente deve salvar como .php. E aí, você vai... O que vai acontecer dentro do servidor? Perdi até o raciocínio. Quando ele encontrar esse arquivo .php, ele vai procurar as tags do PHP, vai executar o código PHP, vai retornar a página. Depois que executar todo o código PHP, ele pega esse resultado final, que é uma página HTML nesse exemplo, e envia para o navegador. O navegador interpreta isso e apresenta os resultados para o usuário. O comando que escreve na tela em PHP. Bom, eu não lembro mais, já tem tantos anos que eu aprendi PHP, não sei mais a pronúncia. Eu sempre falo eco, a gente fala echo, mas eu gosto de falar eco. Então o que ele vai fazer aí? Ele vai dar o comando que escreve básico, que escreve alguma coisa dentro de uma página, é o comando echo. Se bem que o printf funciona também em PHP, quem sabe mais pra frente eu mostre pra vocês. O printf funciona. É pra você ver como é que o negócio foi muito baseado em C. Então eu tenho um echo e eu escrevo Olá Mundo, tradicional nosso aí de desenvolvedores, e coloco o ponto e vírgula no final. Para mostrar que isso é uma página dinâmica, o que eu vou fazer? Eu vou escrever, vou dar um eco na data, dia, mês e ano, hora, minuto e segundo. É a formatação de data padrão aí do PHP. Essa formatação de data é padrão em muitas outras linguagens aí, né? O D minúsculo é o dia, o M minúsculo é mês em numeral, né? 0, 1, o Y maiúsculo geralmente é o ano completo, né? De 4 dígitos, o H geralmente é hora, o I geralmente é minutos e o S é segundos. É meio que padrão isso em várias linguagens de programação. Mas quando eu executar esse código, né? Cada vez que eu executar, ele vai me retornar uma resposta diferente, caracterizando aí provando, entre aspas, aí, que isso é uma execução dinâmica, que está sendo processada no servidor, e o servidor está retornando uma resposta de fato a cada momento. Como é que funcionam as variáveis em PHP? Gente, não vai ter nada mais simples no universo do que trabalhar com variáveis em PHP. As variáveis em PHP, elas são precedidas de cifrão. E elas não têm tipo declarado. Então você não vai declarar o tipo da variável, simplesmente vai usar a variável. Parece estranho, né? Para nós que estamos iniciando aí no processo de desenvolvimento e aprendizado de programação, a gente acostuma com os tipos, nós acostumamos com os tipos. Então vamos ver um exemplo disso prático, como é que isso funciona. Então olha lá, eu declarei a minha abertura de tag PHP, fechei minha tag PHP. Preciso de uma variável inteira. Nota primeiro bimestre igual a 10. Pronto. Declarada a variável, atribuído o valor. Tá? Então, declarar a variável em PHP é, de fato, uma mão na roda. É um negócio muito simples, porque não tem tipo. Se precisou da variável, você usa. Tá? Beleza, né? Tranquilão, não tem o que falar dessa sintaxe divina aqui. Um outro exemplo aí, nota primeiro bimestre igual a 10. Nota segundo bimestre igual a 4. Eco, escrevi o nome
escrevi o dado, escrevi a variável, echo br para ele pular uma linha, né? Tô misturando aí o HTML com o PHP, e echo nota segundo bimestre para ele escrever a segunda nota. Tá? Então, para escrever dados em uma página também é muito simples. Vamos lá, várias variáveis aí, só que agora uma variável do tipo string. Basta que eu coloque aspas simples ou duplas que ele vai compreender que aquilo é uma string. Detalhe importante: PHP é case sensitive e não é case sensitive. Como assim? PHP é case para variáveis e PHP não é case para sintaxe. Então você pode escrever if, por exemplo, né, tudo em maiúsculo. Echo, como está aí no exemplo, tudo em maiúsculo vai funcionar. Mas as variáveis são case sensitive. Então, nós temos 3 variáveis nome distintas aí. Cada uma delas possui um um dado armazenado. E aí eu apresento as 3 variáveis e pulo uma linha. Lembrando que o BR pula linha. Mais um exemplo aí. Acho que ficou até um pouquinho redundante. Mas nome igual a Hélio. Eco nome. Comentários, né? Muitíssimo importante. Pelo amor de Deus, façam comentários nas aplicações. Porque se a gente não lembra nem o que comeu na semana passada, imagina se nós vamos lembrar o código que fizemos na semana passada. Faça comentários. Comentários são muito importantes para você ganhar desempenho nas suas tarefas, né? Para você conseguir dar manutenção e dar vazão no seu trabalho, né? E para a sua equipe como um todo ter um alto desempenho, né? Conseguir trabalhar em alto nível. E se você não coloca comentários, perde muitíssimo tempo analisando o código para tentar entender o que o usuário queria fazer naquele trecho e etc. Tá? Então, coloque em comentários. Operadores matemáticos do PHP. Gente, não tem segredo. Os operadores matemáticos são aqueles que nós estamos realmente acostumados. De várias linguagens de programação adotam esses operadores, mais, menos, multiplicação, divisão e o resto da divisão. Então nem vou perder muito tempo por aqui, porque isso aqui é o nosso beabá aí da programação. Exemplo de operadores. Eu coloquei aqui um exemplo, né, de cada um dos operadores, mas bem simplório, só para não passar em branco, para não dizer que nós não falamos sobre isso. Tá? Mas eu sei que vocês já devem saber muito bem isso. Tá? Então vamos lá. Como é que ficou isso aí? Total da compra 10,58. Então, variável float. O valor da nota 10,20,00. Float ou double, né? Float. Troco vai ser igual ao valor da nota menos total da compra. E aí eu tenho aqui ó, a apresentação da concatenação. Né? Como é que eu faço para concatenar em web? Usando o echo. Eu uso ponto. Tá? Não adianta colocar o mais não vai funcionar. Tá? Se você colocar mais aí, ele vai reclamar, vai te dar um erro de sintaxe aí. Porque o mais é um operador para realmente fazer outra coisa que não serve para concatenar. Então, concatenação usa-se o ponto, tá? Ou então, melhor ainda, né? Observe esse código, que coisa maravilhosa do PHP. Tenho 3 variáveis aí, V1, V2 e V3. Né? O V3 é o módulo de V1 por V2. Ok. Olha o eco. O eco que é importante desse slide. Eco módulo igual a V3. O que eu estou fazendo? Eu estou concatenando aí. Ele não vai escrever V3 ali, cifrão V3. Ele vai escrever o valor que está dentro do V3. Nesse caso aí é 1, né, que é o módulo 10 porcentagem 3. Né? Qual que é o resto da divisão de 10 por 3? É 1. Então esse é o valor que será apresentado em V3. Então ele vai escrever módulo igual a 1 ali. E isso
é maravilhoso para nós que precisamos trabalhar com concatenação. Olha que sintaxe clean, que sintaxe eficiente, que você não perde tempo aí quebrando a cabeça em fazer e nunca dá certo. Você erra uma coisinha ou outra, você perde um tempo imenso concatenando coisas e com essa sintaxe você ganha muito tempo. Então olha esse exemplo aí de multiplicação. Neste exemplo, mesma ideia, né? Só usando o operador. E olha lá embaixo a concatenação. Ele concatena com o valor da variável. Então, 2, né? O valor total a pagar era R$2. Seria isso que seria apresentado. Vale muito a pena lembrar dos operadores de hierarquia. Então, nós temos da hierarquia entre os operadores. Né? Então, a regra matemática é válida, né? E nós temos aí primeiro parênteses, segundo multiplicação e divisão e por último ele faz soma e subtração. Então nós temos que tomar cuidado com isso por causa dos exemplos clássicos aí que podem gerar problema. Que exemplos clássicos são estes? Observa aí o cálculo da média 1 e da média 2. A média 1, né, a variável que contém a média 1, ela de fato ela não apresenta uma média. Né? O cálculo que será realizado não é o cálculo da média. Por quê? Ele vai fazer o cálculo da divisão primeiro e depois vai somar. E nós sabemos que o correto é como está apresentado em média 2, onde nós precisamos fazer primeiro a, a soma e depois a divisão. Então tem que tomar cuidado com isso aí que parece bobeira, mas pode dar muito problema esse tipo de erro. Né? Porque pode parecer desapercebido. Aqui ele vai ser muito claro, né? Que a média vai dar completamente errada. Mas dependendo das operações que você fizer, pode ser uma coisa tão minúscula, né, que pode gerar talvez prejuízo de centavos que acumulados aí, por exemplo, foram num restaurante, for num hotel, numa rede de hotéis, for num supermercado, esses centavos de erro ou esses centavos pode gerar prejuízos de milhares de reais. Né? Supondo que seja, por exemplo, um cálculo de impostos, problema muitíssimo grande, porque pode talvez vir a ter problemas até com multas e problemas judiciais, etc. Então é um negocinho bobo que nós temos que prestar atenção para que nós não tenhamos problemas futuros. Hein? E os nossos clássicos aqui também, né, o mais ou menos, funcionam em PHP também, os operadores de incremento e decremento. Então vamos lá. X igual a 10, y igual a 0, x mais y menos menos. Então eu vou deixar para vocês me dizerem a resposta do valor que será escrito em x e o valor que será escrito em y. Né? Eu não escutei, mas eu tenho certeza que vocês acertaram isso daí. Mais um exemplo aqui de concatenação, tá? Eu concatenei nome e sobrenome, tá bom? Então, primeiro joguei numa variável, depois concatenei, só mostrando aí como é que funciona o eco e a concatenação, as formas possíveis de concatenação. E para nós fecharmos essa microaula, né, nós temos que observar as constantes em PHP. Tá? Esse aqui é um exemplo muito simplório, né, de definir a constante do π. Tá? Então, usei define π, coloquei um valor para essa constante. A essa circunferência vai ser igual a 2 vezes π vezes o raio. Eu mandei escrever essa circunferência. Lembrando que quando nós trabalhamos com constantes, a variável constante não é precedida do cifrão. Não tem cifrão, tá? Então não usa cifrão em variáveis precedidas de... precedidas não, olha eu viajando nas ideias. Não se usa cifrão em variáveis do tipo constante.
Tá? Então, tá vendo o π ali, não tem cifrão porque é constante. As outras variáveis nós trabalhamos com cifrão. Então, rapaziada, essa foi a nossa aula introdutória em PHP. A ideia é que vocês baixem o Champ, executem esses códigos para vocês pegarem familiaridade com o, o PHP. Qual que é a ideia? Você vai salvar tudo naquela pasta que você criou dentro do HTTDocs. Então, você vai acessar o navegador, http localhost, vai colocar o nome de sua pasta, né? /, barra exemplo 1.php, exemplo 2.php e assim por diante. É a forma que você vai utilizar para acessar isso via navegador. Espero que vocês tenham gostado, né? Pretendo fazer aula de eu codificando essas coisinhas aí, mostrando, etc., como se fosse uma aula mais prática. Então, até a próxima, rapaziada. Espero que tenham gostado. Forte abraço. Tamo junto.